prazer a gente estar iniciando essa aula de novo, né? Isso não é um prazer, a gente podia estar na próxima, mas eu peço desculpas, né, para quem estava na semana passada e acabou vivenciando aquele acontecimento de a gente ter que cancelar a aula, né? Que eu tive alguns problemas aqui de conexão e acabei não conseguindo reconectar, e aí a gente teve que refazer essa aula hoje. Mas a aula hoje, então, é de análise descritiva, que nem eu comentei na semana passada, é algo que a gente acaba praticando já dentro do conteúdo de visualização de dados, que é uma maneira de a gente descrever, de a gente apresentar os nossos dados, né? Mas essa aula de análise descritiva, a gente vai se focar em métodos mais numéricos de como descrever e apresentar esses nossos dados dentro aqui do ambiente do R, tá? A ideia do conteúdo de hoje é a gente abordar medidas de tendência central, a gente vai ver o que é isso, medidas de dispersão, uma breve introdução com distribuição normal, transformação de dados, eu vou comentar sobre isso, porque é um tópico interessante, e também a gente vai finalizar ali com tabelas de frequência, que é um assunto importante a gente saber quando trabalha com variáveis categóricas. Então, os dados que a gente vai trabalhar hoje são alguns dados de pinguins, tá? Esses dados a gente consegue acessar a partir do pacote dados, que é um pacote que a gente está usando desde das aulas iniciais, ali desde a segunda aula, e existe uma base de dados dentro desse pacote que se chama pinguins, e é um conjunto de dados, então, que tem dados de 344 pinguins, tem 14 variáveis sobre esses pinguins que vivem perto da estação Palmer, que é uma estação que tem na Antártida. E esses dados, então, a gente vai ver agora, a gente vai dar uma olhadinha neles, mas são dados, então, que tem algumas variáveis sobre esses pinguins. Então, por exemplo, a espécie desses pinguins, a ilha onde eles residem, o comprimento do bico deles, a profundidade do bico, o comprimento da nadadeira desses pinguins, a questão da massa corporal deles em gramas, o sexo desses pinguins e o ano que foi feita a documentação, então, desses dados de cada um desses pinguins. A tabelinha tem uma cara mais ou menos como essa aqui, né? A gente vê aqui a maioria das variáveis, só não vê massa corporal, sexo e ano, porque falta espaço aqui no slide. E essa saída aqui de cima, né? A primeira coisa que a gente fez, então, foi carregar o nosso pacote de dados para conseguir acessar esses dados dos pinguins, né? E a gente carregou também esse metapacote Tidyverse, que a gente introduziu ele na segunda aula, né? Que tem o pacote lá, o ggplot2 para fazer os gráficos, o dplyr para fazer aquela parte de manipulação de dados, a gente também vai usar ele nessa aula hoje, o pacote readr para importar os nossos dados, né? Todos eles são carregados também junto já, quando a gente carrega esse metapacote Tidyverse. E no pacote dplyr tem essa função glimpse aqui, que em inglês seria traduzido como um vislumbre, né, ou dar uma olhadinha. E se a gente coloca a nossa base de dados como argumento para essa função glimpse, a gente tem uma visualização aqui mais tranquila, né, de quais são as colunas dessa base, quantas linhas tem, e etc. Então, essa já é mais uma função aí que a gente pode ter no nosso arsenal. Mas beleza, vamos dar a introdução ao conteúdo da nossa aula de hoje, né? Que a gente vai começar por medidas de tendência central. O que é isso, né? O que são medidas de tendência central? Em geral, quando a gente coleta algum tipo de dado ou tem acesso a algum tipo de dado, a gente vai querer ou apresentar para alguém, para algum leitor, ou até mesmo para a gente explorar os dados, a gente vai querer, dentro do contexto de variáveis numéricas, então vamos pensar a idade, altura, por exemplo, sintomas depressivos de pacientes, né, score de uma determinada escala, um determinado instrumento, variáveis são numéricas. A gente, em geral, vai querer saber aonde que esses dados estão se agrupando, né? Ou seja, quais são os valores centrais dessa determinada variável. Então, por exemplo, dentro do contexto de idade, por exemplo, né? As pessoas, mais ou menos, a maioria delas estão em que faixa de idade, né, ou altura, né, mais ou menos qual que é a altura média desses sujeitos, né? A gente pode ter perguntas como essa para querer saber aonde que se agrupam os valores de uma determinada variável que a gente coletou.
E aí, dentro desse contexto, a gente tem 3 principais medidas de tendência central que a gente vai ver na aula de hoje, que é a média, a mediana e a moda. Tá? A gente vai começar né, pela média, que eu acho que é a mais conhecida de todos vocês, e a média aritmética dentro da matemática a gente entende como o valor esperado de uma variável. Mas o que é isso? Vamos trazer para um exemplo, né? Vamos pensar nesse exemplo da altura. Vamos supor aqui tem várias pessoas na aula, né? E vamos supor que a gente queira saber qual é a média da altura aqui dos alunos, de todo mundo que está integrando a aula de hoje. O que a gente faria é perguntar a altura de todo mundo lá, e a gente ia anotando numa tabela, né? Então, a altura do Bruno, 1,70 m, a altura do Ives lá, o Ives é mais alto, né? 1,80 m, por exemplo. E aí a gente ia coletando a altura de todo mundo aí do grupo. Aí o que a gente faz depois disso é somar a altura de todo mundo. Então, soma lá a minha altura com a do Ives, com a da Kiara, com a da Tauana, soma a altura de todo mundo e divide pelo número de pessoas que tem aí na aula. Dessa forma, então, a gente encontra a média, que é basicamente, então, a soma de todos os elementos dividido pelo número de elementos, né? Esse símbolozinho aqui, o sigma, né, ele nos indica a soma, né? Sempre que vocês veem uma fórmula matemática com esse símbolo aqui, está indicando soma, né? Então, basicamente, a gente vai somar todos os elementos e dividir pelo número de elementos, ou número de sujeitos, nesse caso, né, para descobrir a média da altura aqui do pessoal da aula. E dentro do R, a forma como a gente pode calcular, a gente pode criar um resumo de um dado, uma descrição de dado, que nem a gente viu na aula de manipulação, com a função summarize. Eu vou pegar e botar um exemplo agora no R para a gente ver como é que isso funciona. Então, dentro desse contexto, eu vou carregar aqui o pacote de dados, né, que é o pacote que a gente tem usado até então. Vou usar o Ctrl Enter aqui para rodar essa minha linha. Vou carregar aqui o meu pacote dplyr, para a gente ter acesso àquela função summarize que a gente tem usado até então. E aí vou pegar esses meus dados dos pinguins aqui, vou usar o meu pipe, que a gente introduziu lá na segunda aula de manipulação de dados, e vou usar a função summarize, então, que é para a gente criar um resumo de um dado, né? E aí, o resumo que a gente quer, vamos supor que a gente quisesse a média da massa corporal desses pinguins da base de dados. Eu poderia criar um nome aqui para o meu resumo, então, por exemplo, média _ massa, e aí eu vou ter que colocar a fórmula que vai gerar esse meu resumo, que nesse caso é a função min. A função min, então, é a função dentro do R que vai nos apresentar, né, nos gerar a média de um vetor, né, de uma série de valores, né, ou de uma variável de um banco de dados. Então, a gente quer a média da variável massa corporal, e eu vou adicionar aqui, depois da vírgula, um argumento que a gente já viu nas primeiras aulas também, que é esse NARM, que serve para o R em caso da variável ter algum valor ausente, né, um NA aqui no R. Se a variável tiver um valor ausente, o R vai simplesmente ignorar esses valores ausentes na hora de calcular a média. Se a gente rodar isso daqui, então, com Ctrl Enter, a gente vai receber aqui uma micro tabela, né, com uma coluna só, com esse nome de variável média massa, e a gente vai ter aqui o valor da média da massa desses pinguins, então, que a gente sabe agora que é 4.202 gramas, tá? 4,2 kg é a média, então, da massa desses pinguins, certo? Aqui, nesse exemplo, né, eu só adicionei a média também do comprimento do bico, que é 43,9 milímetros, tá? Mas simplesmente eu dividi aqui por vírgula e coloquei um outro resumo que eu queria, que seria uma outra média, no caso, né? Beleza. Depois da média, né, a gente tem a mediana. Quero só um feedback de vocês, assim, se tá tudo ok. Daí eu já aproveito para checar se eu não caí. Ó, não caí. Em relação à média, pessoal, tudo certo? Tudo certo. Tá bem, tudo certo. De acompanhar. Tá. E eu não caí, olha aí. Vencemos já uma etapa. Então, vamos passar para a mediana, tá? Que é a segunda medida de tendência central, que a gente chama, que a gente vai introduzir, então, nessa aula. A segunda medida, então, é a mediana, que é o valor para o qual não mais da metade dos valores é superior ou inferior.
Um conceito mais fácil do que esse é o valor do meio, né? E aí, dentro de valor do meio, a gente entende de forma mais de posição, de forma mais geográfica mesmo, né? O valor, de fato, do meio da base. Como é que a gente calcula a mediana? Vamos manter o mesmo exemplo das alturas aqui do pessoal da aula, né? E vamos supor aí que a gente tem a altura de todo mundo que a gente coletou antes para calcular a média. Agora, a gente quer calcular a mediana, que é o valor do meio. O que a gente vai fazer? O primeiro passo é sempre esse aqui, ó, colocar os valores em ordem. Então, a gente vai pegar lá a altura da pessoa mais baixa aqui da aula e começar essa filinha, né? Essa ordenação, até terminar essa ordenação com a pessoa que tem a altura maior, né? A pessoa mais alta da base. E aí, o jeito que a gente pega a mediana tem duas formas, né? A mais fácil é se o número de pessoas aqui da nossa aula for ímpar, né? Caso seja ímpar, o número, por exemplo, a gente tem 11 pessoas, né? Se fosse o caso, a gente pegaria simplesmente e ia pegar a pessoa lá do meio, né? A pessoa que ficou na posição do meio, né? Que vai ter quando o número for ímpar, né? No caso de ser par, né? Quando é ímpar, a mediana é simplesmente a altura lá da pessoa que ficou no meio da nossa fila, né? E se for par, a gente vai ter duas pessoas centrais ali, né? A gente não vai ter uma pessoa só no meio, mas a gente vai ter dois valores centrais. E aí, a forma como a gente calcula a mediana, nesse caso, é simplesmente somando as alturas das duas pessoas do meio ali e dividindo por 2. Ou seja, tirando a média desses dois valores centrais. Então, a gente ordenou lá e viu que as duas pessoas centrais lá têm uma altura de 1,70 e de 1,75, por exemplo, as que ficaram lá no meio, né? A gente tem um número par, então a gente não consegue pegar só a altura do meio, né? O que a gente faz lá ia ser 1,70 mais 1,75 divididos por 2, que ia dar 172 centímetros, né, de altura. Então, assim que a gente calcula a mediana. Se é ímpar, só pega o valor do meio depois de ordenar, e se é par, a gente tira a média dos dois valores centrais. Tá? Então, aqui é o que eu escrevi para vocês. E no R, é muito simples. A sintaxe em si é muito parecida com a média, só que a gente vai usar uma função diferente. Ao invés de usar a função min para tirar a média, a gente vai usar a função median para tirar a mediana. Então, aqui tá o meu exemplo, tirando a mediana, a média da massa. E aí, se eu quisesse tirar a mediana da massa, eu poderia criar aqui um resumo chamado mediana da massa. E aí, a fórmula aqui que eu vou colocar para gerar essa mediana da massa corporal é a função median. Então, eu ia usar aqui a função median e o resto ia ser igual. Eu coloco a variável que eu quero gerar, esse meu resumo. Vou usar o NaRM aqui para ignorar qualquer tipo de valor ausente, de missing value que tenha nessa variável, e vou rodar isso daqui com Ctrl Enter, e a gente tem aqui uma mediana de 4.050, a mediana, então, o valor central ali da massa desses pinguins, né? Mediana 4.050 e a média um pouquinho maior, tá? Entendido a mediana, pessoal? É simplesmente o valor do meio, né? Que a gente acaba tendo que fazer uma média quando a gente tem um número par, né? De sujeitos ou de observações, né? Nesse caso. Tudo certo. Show? Tá bem. E por último, então, a última medida de tendência central que a gente vai ver na aula é a moda, tá? Que é, imagino que aqui tem o conceito mais fácil, né, que é simplesmente o valor mais frequente da variável. Então, vamos supor, ainda no exemplo da altura, que a gente tem aqui diversas alturas, né, alguém com 1,80, outro com 1,85, um com 1,50, outro com 1,55, e a gente tem ali, por exemplo, várias pessoas, 3 pessoas da aula, 4 pessoas da aula que tem 1,70, por exemplo. Nesse caso, a moda da altura aqui da aula seria 1,70, que é simplesmente o valor que aparece mais, né, o valor mais frequente.
E eu não trouxe nenhuma fórmula aqui, tá, pessoal? Porque a moda, apesar de ela ser super simples de a gente entender, assim, de forma intuitiva, as fórmulas não são, tá? Para a gente conseguir sistematizar matematicamente a moda, que é uma tarefa um pouco mais difícil. Então, acho que trazer uma fórmula aqui só ia complicar as coisas mais do que facilitar. Mas isso é uma curiosidade até, então, se vocês quiserem buscar sobre as fórmulas da moda, perdão, eu até sugiro que vocês façam, que é bem legal. E para a gente visualizar a frequência de uma variável e ver qual que é a mais frequente, a gente pode usar a função count, que é do pacote dplyr, que a gente viu na aula 2, para ver a frequência de valores. A variável que eu trouxe de exemplo aqui é a variável da espécie desses pinguins. Então, tem 3 espécies: pinguim de Adélia, pinguim de Barbicha e pinguim Gentoo. Nesse caso, o R vai nos retornar uma tabelinha com os valores possíveis da variável. Então, a variável espécie pode assumir algum desses 3 valores. É uma variável categórica, mas a gente poderia ter a moda dentro de uma variável numérica. E aí aqui, no N, a gente vai ter quantas vezes aparece esse determinado nível da variável, no banco de dados, né? Então, nesse caso, a gente sabe que tem 152 pinguins na base que são de Adélia, 68 que são de Barbicha, 124 que são Gentoo, e por aí vai. Se eu ver aqui no R, para a gente fazer isso, a gente pode usar até uma outra variável. Então, por exemplo, a gente pode usar a variável ilha, né? Que é uma outra variável que tem nessa base de dados. Se a gente usar ela aqui, a gente vai ver a saída aqui embaixo, né? Que a ilha, então, tem 168 pinguins da ilha Biscoe, 124 da ilha Dream e 52 da ilha Torgerson. E aí, o que a gente entende, então, é que a moda é o valor mais frequente, o que mais acontece. Então, a gente entende que a moda da ilha desses pinguins é a ilha Biscoe, né? É o valor Biscoe. Tá? Existe uma maneira, né, de a gente conseguir achar a moda diretamente, que seria usando um filtro que a gente viu lá na aula 2, para filtrar a base de dados. E aí, o filtro que a gente usaria é simplesmente manter, né, as linhas, né, aqui dessa saída, onde n, né, o valor n é igual ao valor máximo de n, né, que a gente pega com essa função max. Mas, em geral, a gente pode descobrir a moda, né, simplesmente avaliando visualmente as frequências, né, e vendo qual que é a frequência que mais acontece, né. A gente pode usar o count também numa variável que seja numérica, né, para achar a moda de uma variável numérica. Então, por exemplo, se eu pego aqui da própria massa corporal, o R vai me dar de forma não ordenada, né. Se eu quiser, eu posso usar um argumento aqui dentro dessa função count, que é o argumento sort, que o R vai ordenar para nós, né, do valor mais frequente para o valor menos frequente. E aí isso facilita essa nossa tarefa de achar a moda. Então, aqui, eu simplesmente, depois da variável que eu quero contar, eu coloquei esse argumento aqui, sort, igual a true, tá? E o R me retorna aqui essa mesma tabelinha, só que ordenada de forma decrescente. Então, eu sei aqui que o valor de 3.800, que acontece 12 vezes, é o valor mais frequente da minha variável de massa corporal. Então, tem 12 pinguins aqui em toda a base que tem 3.800 gramas de massa corporal. Ou seja, a moda da massa corporal nessa base de dados é 3.800 gramas. Tá? E um adendo, né, uma informação importante, é que a moda, tá, diferente da mediana e da média, a gente pode ter mais de uma. Tá? Então, se a gente tivesse, por exemplo, outros 12 pinguins aqui que tivessem 3.700 gramas de massa corporal, a gente teria duas modas, 3.800 e 3.700. Então, é permitido a gente ter mais de uma moda, tá, gente? Beleza. Agora eu quero fazer uma breve nota sobre valores extremos, agora que a gente viu média e mediana e moda, né? Sobre a média e a mediana, tá?
A questão dos valores extremos e que a gente tem que ter em mente é que a média é sensível a valores extremos. Então aqui eu trouxe um exemplo, por exemplo, vamos pensar que essas alturas aqui que eu trouxe fossem de meninos adolescentes de 12 a 13 anos, por exemplo. Né? Então, a gente teria aqui várias alturas, né, que seriam esperadas para essa idade, 1,50 m, 1,52 m, 1,54 m, 1,55 m, 1,51 m, porque alguns são um pouco mais altos, são um pouco mais baixos, e a gente tem aqui um rapaz, o último, né, que tem 2,15 m. Então, ele é bem mais alto do que os coleguinhas dele. Né? Aí, se a gente tira a média, né, que lembrando, a média é a soma de todos os elementos dividido pelo número de elementos, o que acontece é que a gente tem uma média de 161 centímetros aqui, né? Então, acaba que esse valor ele não corresponde tão bem à maioria dos valores dessa variável, desse vetor aqui, né? E dá 161. Já a mediana não é tão sensível. A gente vê que a mediana dá 153. Então, se a gente ordena todos esses 7 valores aqui e pega o do meio, a gente vai pegar esse 153 aqui, que é a mediana. Então, o que a gente tem que ter em mente é que vão existir casos, tá, pessoal, em que a mediana vai ser uma medida mais fidedigna a representar a visão geral, né, o todo dos nossos valores, quando a gente tem valores extremos, seja para cima ou seja para baixo. Se a gente tivesse aqui um aluno de 1,20 m, por exemplo, ele ia puxar a média super para baixo, né? Então, existem, né, existem momentos em que isso pode ter uma influência. Então, isso significa que a mediana pode ser uma média, entre aspas, né, porque a gente viu que não são a mesma coisa, né? Pode ser uma média mais útil quando os dados têm valores extremos, e isso é comum com variáveis como, por exemplo, renda. Então, é muito comum a gente coletar lá dados, a maioria das pessoas receberem, por exemplo, entre 2.000 a 5.000 reais, por exemplo, e aí tem lá 2 sujeitos que recebem 100 mil reais, 200 mil reais. Se a gente simplesmente tirar a média desses valores, né, o que vai acontecer é que a média vai ficar inflada, né? A gente vai ter uma média aí que não vai corresponder à maioria das pessoas ali na amostra, né? Então, esses outliers, que a gente chama, vão puxar a média ou muito para cima ou muito para baixo, e números de episódios autorrelatados dentro da psiquiatria também é um exemplo, né, que a gente pode trazer dentro desse contexto de outliers. Então, é muito comum dentro dos transtornos de humor, por exemplo, os pacientes ali, depende muito da amostra, né, mas pacientes ali, a maioria vão ter tido 1, 2, 3 episódios de humor durante a vida, né, dependendo da amostra, e aí vão ter alguns sujeitos ali que autorrelatado, né, que relataram, por exemplo, 15, 20, 30 episódios de humor, né? Se a gente simplesmente tira a média de uma variável como essa, de números de episódios autorrelatados, a gente pode ter uma média inflada. Lá vai ter uma média lá de 10 episódios de humor dentro da minha amostra, sendo que eu sei que a maioria dos sujeitos ali responderam, né, 1, 2, 3 episódios de humor durante a vida, né? Então, existem algumas variáveis que a gente tem que ligar um alerta, né, para não se perder nesse sentido de acabar passando uma visão ali para o leitor, ou até mesmo a gente, quando está explorando, errada sobre a questão de como a variável de fato se agrupa ali entre os sujeitos, né? Até então, tudo certo? Alguma dúvida? Tudo certo. Tudo certo? Tá bem. Que bom. Então, agora vamos passar para as medidas de dispersão, né? A gente viu as medidas de tendência central, e as medidas de dispersão, elas vão falar para nós sobre como os nossos dados, né, variam, ou como eles se agrupam ao redor dessas medidas de tendência central, né? Então, quanto eles se distanciam ou quanto eles são próximos dessas nossas medidas de tendência central que a gente acabou de ver, tá? Então, fala sobre essa questão de variação, né, dos dados em relação àquelas medidas centrais. A primeira que eu trago aqui é a variância, tá?
é uma medida que, assim, ó, a gente lendo papers, por exemplo, ou lendo artigos científicos em geral, a gente não vai ver, em geral, apresentado nos artigos a variância. E a gente vai entender logo mais o porquê disso. Mas a variância, ela é uma medida que mede como os dados, então, estão dispersos em torno da média. E, normalmente, a gente usa a variância amostral, e aqui eu destaquei isso, porque a gente tem uma fórmula um pouco diferente da variância populacional, que muda basicamente esse N-1 aqui na fórmula, pessoal, só de curiosidade, a gente chama de variância amostral. Quando a gente tem só divididos por N aqui, a gente chama da fórmula da variância populacional, e isso muda de acordo com que tipo de dados a gente está trabalhando, né? São dados de uma população, ou seja, a gente coletou os dados de toda uma população, que é muito raro, principalmente em psiquiatria, ou os dados de uma amostra, né, que tenta representar ao máximo ali uma população. Então, a variância ela é calculada basicamente pela soma da diferença entre então, vamos voltar ao nosso exemplo da altura, né? Vamos supor que eu tenho a média da minha altura, que é 1,70, e a gente tem lá cada um dos sujeitos. Então, eu vou pegar a altura de cada um dos sujeitos, então eu vou pegar a minha lá, sei lá, vamos supor que eu tivesse 1,75 m, né? Não tem. Sou mais baixo que isso, mas vamos supor que eu tivesse 1,75 m e a média fosse 1,70 m. Eu ia diminuir lá 175 centímetros, menos 170 centímetros, a gente ia ter 5, a gente ia colocar isso ao quadrado, 25, né? Beleza, essa é a diferença quadrática aqui do Bruno. A gente ia calcular a diferença da Chiara, da Aline, da Vanessa, e ia ter os valores aqui dessa diferença ao quadrado para todo mundo, ia somar isso, né? Esse é o sigma, e depois a gente ia fazer uma média, basicamente, dessas diferenças, né? Só que a forma como a gente calcula isso, né? Aqui no R, por exemplo, é com essa função var, tá? Então, aqui está calculando simplesmente a variância da massa corporal, que a gente está calculando até então vou até adicionar aqui no nosso código, então, variância da massa. Vocês podem ver que a carinha do código aqui ela é exatamente a mesma, só muda a função que a gente está calculando, aqui a média, a mediana e agora a variância. Se a gente roda aqui, a gente tem uma variância de 643.131. Puxa, mas como é que eu interpreto esse dado? Tá? Uma curiosidade é que se todos os valores são iguais, né, de um determinado vetor, de uma determinada variável, a variância vai ser 0, né, porque os valores eles não fogem nem um pouco ali da média, né, porque todos os valores são iguais à média, no caso. Só que a variância tem um problema, que é a interpretação. E aí eu não vou me ater tanto à variância, justamente porque, em geral, a gente vai ver nos papers, vai ser mais comumente de a gente ver nos papers, o desvio padrão, tá? E eu pulei a variância por quê? Porque o desvio padrão, basicamente, ele vem da variância e a gente calcula ele a partir da raiz quadrada da variância, né? Esse quadrado aqui é a variância, e o nosso S aqui, que a gente representa por S, ou SD de Standard Deviation, ou DP de desvio padrão. Desculpa, gente. Estou me recuperando ainda num quadro gripal. E aí, o desvio padrão, então, é a raiz quadrada da variância, e existe uma grande vantagem no desvio padrão, que é essa questão da interpretação, porque a gente pode interpretar como a distância típica dos valores em relação à média. O que quer dizer a distância típica? Que o desvio padrão ele vai falar sobre a mesma coisa da variância, ou seja, quantos valores variam ao redor, ao entorno da média, porém, ele está na mesma unidade da nossa variável. Exemplo, altura. A gente tem a média aqui da sala, que é 1,75, né, a média hipotética. Ou 175 centímetros. Vamos supor que a gente tivesse um desvio padrão de 10 centímetros. O que isso quer dizer? Né? Quer dizer que os valores do pessoal, da altura do pessoal, variam, em média, 10 centímetros ou para cima ou para baixo disso.
Beleza. A forma como a gente calcula no R, dentro do Summarize também, é com a função SD. Então, vou vir aqui no R. Ok, me recuperei, gente. Tudo certo. Então, a gente pode calcular aqui o desvio padrão da massa. Então, DP não, SD, de Standard Deviation, e colocar aqui a variável que a gente quer calcular o desvio padrão, que é a massa corporal. Se a gente rodar isso, a gente ganha mais uma coluna aqui e vê que o desvio padrão é 802, ou seja, as massas corporais desses pinguins variam, em média, 800 gramas, ou para cima ou para baixo, dessa média de 4,2 kg aqui. Tá? Então, então, assim, comparado à variância, né, que nos fala sobre a variância, mas é muito difícil de interpretar ela, que deu 643 mil aqui, o desvio padrão nos traz, né, qual que é a variância, né, mas na mesma unidade da variável original. Tá? Então, essa é a vantagem do desvio padrão. E aqui eu só reiterei no slide, né, que ele se apresenta, então, na mesma unidade de medida, e por isso que a gente vê nos papers sempre o desvio padrão e não a variância. Alguma dúvida, gente? Não, tá ótimo. Tá bem, vou continuar, então. Passando para a próxima medida de dispersão, a amplitude, que é a mais tranquila a gente calcular, né? Eu estou mostrando para vocês umas formas esquisitas, né? Aqui, com umas caras esquisitas, mas a amplitude é super fácil. A gente simplesmente subtrai o menor valor do maior valor. Então, a gente pega, por exemplo, no exemplo da altura aqui da aula, a pessoa mais alta da nossa aula, a pessoa mais baixa, e diminui a altura da mais alta pela mais baixa. E aí a gente vai ter a amplitude, ou seja, o range, né, que a gente chama em inglês, por isso que aqui na fórmula é R, né, e H de highest e L de lowest, né, o mais baixo, o menor valor. E aí esse range ele vai nos falar qual que é, o que ele nos informa, qual que é a distância entre o maior e o menor valor. Tá? Então aqui no R, eu trouxe um exemplo, né, um summarize da massa corporal, onde a gente calcula tanto o valor máximo quanto o valor mínimo, que às vezes é interessante saber, dependendo da variável, quanto a amplitude. E aí a fórmula para eu gerar aqui a amplitude é valor máximo menos valor mínimo, que a gente pega com essa função max. Tá? Desculpa. Próxima medida, né, a amplitude é super tranquila, é o intervalo interquartil. O intervalo interquartil, ele representa a diferença entre o primeiro quartil e o terceiro quartil de um conjunto de dados. Vamos ver primeiro o que é cada uma dessas coisas. Vamos por partes. A mediana, gente, é o que a gente chama de 50... 50º, 50? Eu nunca sei. Quartil. A mediana é o valor do meio. Basicamente, o 25º percentil e o 70º, o 75º percentil, né, que é o que a gente chama de primeiro quartil e terceiro quartil, esse aqui, o primeiro quartil, ele vai dividir, tá, gente, ele vai dividir os 25% valores mais baixos da base de dados com os 75% mais altos. Tá? Então, o valor que divide os 25% valores mais baixos da base com 75% mais altos, a gente chama de primeiro quartil. E o terceiro quartil é o contrário, é o que separa os 25% valores mais altos da base com os 75% mais baixos. Então, é isso que a gente chama de primeiro quartil e terceiro quartil. E o intervalo interquartil é parecido com a amplitude, né? A gente simplesmente vê qual é a distância, né, a diferença entre esse terceiro quartil aqui e o primeiro quartil.
Traduzindo, o que ele nos informa é o quão distantes estão os 50% valores do meio da variável. É quase como se fosse um range, só que podado, né? Um range onde a gente poda essas extremidades da nossa variável. Então, quão distantes estão esses 50 valores centrais da minha variável no intervalo interquartil. E aí, a forma como a gente calcula no R, gente, é com uma funçãozinha IQR, que vem de Interquartile Range. E aí a gente bota a variável que a gente quer calcular. Nesse caso, a gente está fazendo todos os exemplos da massa, né? O primeiro quartil a gente calcula com essa função quantile. E aí, se a gente quiser o primeiro quartil, né, que é o percentil, o 25º percentil, a gente usa um argumento aqui depois de colocar a variável 0,25, né, falando sobre o 25º percentil, e usa 0,75 para o terceiro quartil aqui da massa corporal. E aí aqui a gente tem os valores, né? O primeiro quartil, 3.550 gramas, terceiro quartil, 4.750, e o intervalo interquartil, então, é 1.200, que se vocês verem é simplesmente a diferença, né, esse terceiro quartil menos esse primeiro quartil aqui. Então, essa é a distância entre o quão distantes estão os 50 valores do meio, as 50 massas corporais centrais, tirando os 25% mais pesados e os 25% menos pesados, né? O quão distante é esse centro da variável. Tá? Eu sei que o intervalo interquartil é um pouco mais chato, porque, em geral, a mediana, a média, a gente já tem algum contato, desvio padrão, mas aqui, se vocês ficaram com dúvida, podem me perguntar, gente, como é que ficou. Se tá ok, alguém me dá um ok, que daí eu sei. Tá tudo ok. Tá ok, tá. Beleza, então a gente conseguiu matar, né, as medidas de tendência central, as medidas de dispersão, que eu queria trabalhar com vocês na aula, e aí eu quero dar uma breve pincelada sobre a distribuição normal, que é uma das distribuições mais importantes em estatística. O que é a distribuição, gente, de uma variável é basicamente o modo como essa variável ela se distribui, não tem muito como fugir disso. Eu vou tentar mostrar para vocês de forma visual, para ver se fica mais claro. Mas a distribuição normal, é conhecida também como distribuição de Gauss, ela é muito usada para modelar fenômenos naturais. O que é isso? Altura, por exemplo, idade, peso, isso são variáveis que a gente consegue modelar de forma tranquila, tá? A partir da distribuição normal. Porque a gente vai ter várias pessoas bastante concentradas lá na média. Então, por exemplo, a média de altura do brasileiro é, eu não sei, 1,75, talvez. Vamos supor que é 1,75. Vão ter várias pessoas aí bem pertinho dessa média, 1,75, 1,76, 1,77, 1,73. E conforme a gente vai tendo valores mais distantes da média, esses valores vão gradativamente sendo menos frequentes. Então, a gente tem muito pouca gente aí com 2,10 metros, com 2 metros, menos gente com, né, adultos, né, com 1,50 m, 1,40 m, por exemplo, e aí a gente vai ver como que essa distribuição se mostra, né? É importante a gente estudar, em especial, a distribuição normal. Existem várias distribuições, tá, gente? Isso vocês podem até buscar, ou a gente pode conversar em outro momento, nos laboratórios e tal. Mas muitos dos testes estatísticos, inclusive que a gente vai ver nas próximas aulas, eles assumem que os nossos dados seguem uma distribuição normal. E aí aqui eu trouxe uma figura para tentar exemplificar isso. Vamos tentar pensar numa variável que seja factível.
altura, né? A gente já está acostumando com esse exemplo, então eu vou manter ele, eu acho que é um exemplo tranquilo de a gente entender. Dentro da distribuição normal, a gente tem a seguinte máxima, né? Que 68% dos nossos dados estão dentro de um desvio padrão da média, 95% dentro de 2 e 99,7% dentro de 3 desvios. Aqui é a média, tá? Esse traço contínuo aqui. Então, vamos supor 175. Vamos supor que o nosso desvio padrão na população, nessa nossa amostra de altura, é de 10 centímetros. Será que eu caí? Rapidinho, só deu uma travada e voltou. Barulho aqui, eu já me assustei. Agora eu acho que ele caiu. Só porque eu fiquei com medo que fosse eu. Ele zicou, coitado. Zicou total. Vou mandar uma mensagem. De repente liga. Porque quando... Óbvio, eu vou ligar a gente porque ele não recebeu o WhatsApp porque caiu. Acho que caiu agora, né? É. Voltou. Voltei. Gente, onde é que eu parei, por favor? Foi bem na hora que tu disse, ufa, ouvi um barulho. Eu achei que ele tinha caído. Então não era... Mas aqui, até onde eu tinha falado para vocês, gente? Tu falou, a média é 1,70 e poucos. Pronto. Tá. Então vamos supor que a gente, aqui na nossa distribuição, a média é 1,75 e a gente tem um desvio padrão de 10 centímetros. Tá? Então, em média, as alturas aqui desse pessoal varia 10 centímetros para cima ou para baixo. Dentro de uma distribuição normal, a gente entende que 68% desses dados, então aqui, essa área em laranja, tá? De um laranja até o outro laranja, 68% dos sujeitos vão estar entre 1,65 m a 1,85 m, né? Que seria 175 mais 10, 175 menos 10, né? Essa é a carinha de uma distribuição normal. 95% dos dados vão estar dentro de 2 desvios padrão. Então, indo aí de 1,55 m até 1,95 m. A gente teria aqui de um amarelo até o outro amarelo. Tudo bem, tudo bem. E aí, a gente entende que 95% está dentro de 2 desvios padrão. Isso que quer dizer? Dentro de 3 desvios padrão, a gente tem que 99,7% da nossa amostra vai estar incluída dentro desse range, dentro dessa amplitude. Ou seja, nesse caso aqui, 3 desvios padrão seria de 1,45 m até 1 metro, até 2,5 metros, tá? Então, daqui do rosa até o outro rosa, tá? E aí, não acaba por aí, né? A teoria nos traz, então, que 99,98% dos dados vão estar dentro de 4 desvios padrão, né? Que aqui seria as pessoas, então, de altura
de 1,35 até 2,15 metros, a gente teria praticamente a totalidade da amostra sendo englobada, então, dentro desses 4 desvios padrão. E a nossa distribuição normal, ela sempre vai ter essa carinha de sino, né, que vocês já devem ter ouvido falar antes, né, que quanto mais longe a gente vai ficando da média, né, quanto mais desvios padrão para longe da média, menos frequente vai ficando os valores, tá? Então, é isso que a gente entende por distribuição normal, e a importância disso é porque vários testes acabam usando. E como a gente testa isso, né? Então, a gente testa a normalidade, né, a partir de testes estatísticos. A gente pode testar, existem vários, o mais famoso, né, é o... Desculpa, gente. É o teste de Shapiro-Wilk, que é um teste de normalidade que vai verificar se uma amostra segue ou não uma distribuição normal. O modo como a gente interpreta a saída desse teste é se o p-valor do teste for menor do que o nível de significância, que geralmente a gente assume 0,05. A gente rejeita a hipótese nula, a gente vai ver melhor que a hipótese nula e alternativa na aula que vem, e conclui que a amostra, então, não segue uma distribuição normal. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos, tá? Eu criei dados fake, tá? De altura de adultos, essa função R-norm aqui do R serve para a gente criar dados simulados, né, de uma distribuição normal. Aí eu criei aqui 500 sujeitos, com uma média, então, de altura de 175 centímetros, e um desvio padrão de 10 centímetros, que é que nem eu estava dando o exemplo para vocês ali no gráfico. E aí a gente pode usar esse teste aqui, chamado Shapiro teste, né, que é o teste Shapiro-Wilk, de normalidade, é o teste de normalidade Shapiro-Wilk, e aí eu uso dentro desses dados aqui, dentro desse vetor, e aí a gente vai se atentar ao p-valor, né, ao p-value, que a gente vai ver se ele vai ser menor ou maior do que 0,05, e em geral, quando ele for maior do que 0,05, a gente vai entender que provavelmente essa distribuição segue uma normal, tá? E aqui eu trouxe um exemplo com a variável da massa corporal, que a gente tem trabalhado até então. E aí eu usei aqui a função pool do dplyr para a gente transformar uma determinada variável da nossa base de dados num vetor. E aí usei o meu pipe e apliquei aqui a função Shapiro teste. E o R traz aqui, então, um p-valor super pequeno, né? 0,000036679. E o que quer dizer, então, que a gente rejeita a hipótese nula e conclui, né, dessa forma que a amostra, então, não segue uma distribuição normal, provavelmente. Tá? Beleza. Isso aqui, em geral, a gente vai fazer antes de rodar alguns dos testes de hipótese que a gente vai ver na aula que vem, na aula de inferência. Tá? Mas é legal que vocês saibam, então, que é com essa função Shapiro teste aqui no R que vocês podem fazer teste de normalidade para ver se a variável de vocês tem essa carinha aqui, né, ou segue uma normal ou não. Vocês podem também, uma dica, né, sempre plotar histogramas, né, para vocês verem se isso, se ela tem essa carinha aqui ou não, e aí vocês já podem ir criando as hipóteses de vocês, né. Transformação de dados, brevemente, pessoal, eu sei que a gente está se passando no tempo, até porque deu ali a queda de internet, brevemente, mas em alguns casos os dados podem apresentar distribuições que são muito distorcidas, muito fora de uma normal, o que pode afetar a validade de alguns testes, né? E para resolver esse problema, às vezes, uma solução que a gente pode fazer é aplicar uma transformação aos dados. E aqui eu trouxe só algumas que são bem comuns, tá, de a gente usar, só para vocês saberem, tá? A gente pode ver no laboratório como a gente faz isso na prática, mas não vai ter tempo nessa aula a gente ver. Mas algumas transformações comuns a gente fazer para tentar fazer com que a nossa variável tenha uma cara mais de distribuição normal é a transformação logarítmica, a transformação de raiz quadrada, ou seja, a gente tira a raiz quadrada da variável, ou a raiz cúbica, a gente pode tirar a raiz cúbica da nossa variável e ver como é que ela se comporta também, né? Então, a distribuição original aqui simulada que eu fiz era essa, e aí a gente fazendo algumas transformações, a gente pode ver que consegue ir mudando um pouquinho a cara da distribuição, mas nem sempre a gente vai conseguir transformar, né, uma variável numa normal, e nem sempre isso vai ser o desejado, né? Às vezes a gente vai ganhar propriedades de teste estatístico, mas a gente vai perder a interpretação, então a gente sempre tem que ter isso
em mente, tá? Mas é só um adendo, assim, para vocês saberem que isso existe, tá? Que a gente tem como tentar modificar a forma, né, dessa distribuição dessa variável. E finalizando, então, sobre tabelas de frequência, que é, em geral, como a gente descreve variáveis que são categóricas. O que a gente viu até então, a maioria das coisas foi sobre variáveis numéricas. A gente pode usar a função count, que a gente já viu no início da aula até. Então, essa aqui é uma variável categórica, a gente pode contar, né, quantos valores tem de cada um dos níveis, né, de uma variável com essa função count aqui no R. E a gente pode também fazer essa contagem, né, estratificada por várias variáveis, né? Então eu posso ir botando várias variáveis aqui. Então, nesse caso, eu coloquei espécie e ilha, e aí eu consigo ver de cada espécie quantos pinguins tem em cada ilha. Então, por exemplo, eu vejo aqui que pinguim de Adélia tem 44 deles na ilha Biscoe, 56 deles na ilha Dream, 52 na ilha Torrance, e eu posso ver aqui que o de Barbicha, na verdade, ele só vive nessa ilha Dream, e o Gentoo só vive na ilha Biscoe, né? Não tem nenhum pinguim Gentoo em outra ilha, né? Mas às vezes é legal, por exemplo, dentro da psiquiatria, quando eu quero contar, por exemplo, baseado no sexo, eu quero ver quantas pessoas, por exemplo, têm depressão. Aí eu coloco aqui, por exemplo, sexo, dentro que tem na minha base de dados, e depressão, que seja uma variável dicotômica de tem, não tem depressão. Aí, nesse caso, eu veria quantas mulheres têm depressão, quantos homens têm depressão, quantas mulheres não têm depressão, quantos homens não têm depressão, né? E aí eu consigo ver essa questão das tabulações, das tabelas cruzadas, né? Assim, simplesmente colocando mais variáveis aqui na minha função count. Então, agora, deixando a tarefa de casa para vocês, finalizando, para a tarefa de casa a gente vai seguir usando essa base dos pinguins, né, que eu dei uma introduzida para vocês nessa aula. E as tarefas são vocês filtrarem a base para manter só as observações do ano de 2009, vocês podem usar a função filter lá, que a gente viu na aula 2, verificar se a variável comprimento do bico da base de dados segue uma distribuição normal através de um histograma, então vocês usarem o conhecimento da aula de visualização, e também rodarem um teste de normalidade, Shapiro-Wilk, para essa variável do comprimento do bico. Com a função count, vocês verificarem a frequência da variável sexo nessa base de dados dos pinguins, para ver quantos pinguins são fêmea, quantos são macho, né? E com a função summarize, vocês calculem a média, a mediana e o desvio padrão da variável do comprimento da nadadeira dos pinguins, tá? Acho que eu não caí. E uma pequena dica de leitura, capítulos 4 e 5 do livro Introduction to Modern Statistics, que vocês conseguem acessando o site aqui, vindo em materiais recomendados. E aí, se vocês descerem aqui, tem vários materiais, tá? Recomendo que vocês deem uma olhada, quem não deu olhada ainda. E aí, vocês podem vir nesse livro aqui, Open Intro, Introduction to Modern Statistics. E aí, o livro é aberto, né? Como todos os materiais que eu coloquei aqui, todos são abertos, nenhum são livros que vocês precisam comprar, nem nada do tipo. E aí, vocês têm o capítulo 4 aqui, que é Explorando Dados Categóricos, e o capítulo 5, que é Explorando Dados Numéricos. E são capítulos bem legais, tá, pessoal, que trazem vários outros exemplos também sobre o que eu tentei explicar para vocês durante a aula de hoje, sobre as medidas de CNE central e tudo mais, tá? Então, é isso, tá, que eu tinha para ver na aula de hoje com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida agora, vocês podem falar, que eu sei que já deu o tempo, assim, mas eu posso ficar um pouquinho mais também, né, para quem quiser dar uma conversada sobre o que a gente viu na aula de hoje, etc. Mas agradeço a participação de vocês, quem ficou até o final e tal, que é sempre legal estar compartilhando essas coisas com vocês. Então, obrigado, gente.